gente, partiu viagem? Ai, vamos para mais uma live de hoje? Mas antes, a nossa vinheta. Delta Romeo X-ray. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de viagem. Você gosta de viajar? Gosta, é mesmo? Eu estou dando uma ajeitada aqui na minha tela aqui. Você já fez uma viagem para fora do país? Sim ou não? Já fez? Ainda não? Olha, gente, saber inglês é fundamental para essas viagens que a gente faz para o exterior, porque eu passei por tanto perrengue, por tanta coisa, e eu vou falar para você do papel importante do inglês nessas suas aventuras. E outra coisa, tá chegando dezembro, né? E o pessoal gosta de viajar, então a gente tem que planejar a nossa viagem antecipadamente para a gente não passar esses perrengues. E olha que passa, viu? Tem tanta coisa para contar para vocês. Aí você me pergunta, olha, como assim tanta coisa para contar? Eu viajei o mundo, gente! Eu viajei o mundo. Olha, eu morei na Alemanha, morei na Áustria, na Inglaterra, viajei para França, para Itália, morei na China. Tenho ou não tenho bagagem? Ai, muita bagagem para você nessa viagem. Então fica até o final, porque a gente tem muita aventura para contar para você hoje. Muito bem, eu viajei o mundo, gente, e olha, não é brincadeira. Você acha que vai viajar para um país que fala inglês? Então vamos lá. Eu quero viajar para os Estados Unidos, eu quero viajar para a Inglaterra, para o Canadá, para a África do Sul, para a Austrália. Mas e se você viaja para um país que não fala inglês? Você já imaginou? E aí? No meu caso, Alemanha. Alemão. França, Itália, ou seja, China. Imagina, você acha mesmo que eu falo chinês? Não falo, né, gente? Então, é o inglês que vai ajudar você nessas aventuras sua pelo mundo afora, tá? Mas é o seguinte, você me conta aí se você já passou por algum perrengue em algum aeroporto da vida aí, mesmo que seja aqui no Brasil, não tem problema. Sabia que esses perrengues acontecem fora daqui? Acontece, vou te contar uma. Uma vez eu fui para a China, em pleno verão chinês. E o que a gente gosta? O que o brasileiro gosta, gente? A gente gosta de praia, a gente gosta de uma cervejinha na beira da praia. Ai, a gente adora isso, né? Pois é, lá fui eu, imagina, mentalidade brasileira, viajando para o exterior, China. Cheguei lá, me arrumei, né? Fui para a praia. Era por volta das 10 horas da manhã. Gente, não tinha ninguém na praia. A praia estava vazia. O quiosque fechado, aquele silêncio, você escutava os pássaros, o mar e lá no fundo tinha alguns pescadores. Gente do céu, que coisa esquisita que é isso. Só tinha eu lá, não entendi nada. Bom, eu achei de bom senso voltar para casa. Voltei, mas conversando com as pessoas, com os amigos e tal, o que eu descobri? Lá na China, o pessoal vai para a praia depois das 18 horas, quando o sol está se pondo. Olha isso. É mesmo? Como assim? Então vambora. Aí juntou os amigos e pá, vambora. Quando a gente chegou na praia, lotado, gente, lotado. Famílias inteiras, crianças, um monte de gente nadando e tal. Só que... Ai, gente do céu, você acha mesmo que eu entrei no mar? Não entrei, gente. Não é porque eu não gosto do mar às 18 horas, não é isso. É porque a roupa de banho que eles usam lá é diferente da nossa aqui. E você sabe muito bem como é a roupa de banho feminino aqui no Brasil. E eu fiquei sem graça de me expor desse jeito. E eu não entrei no mar. A roupa que eles usam lá, gente, é completamente diferente da nossa aqui. Tem manguinha aqui nessa roupinha minha aqui, tem assim, as mulheres, né?
tem essa golinha, é um shortinho, é um maiozinho, sabe? Até assim com tem alguns maiozinhos que tem até uma sainha assim mais curtinha, acoplada ao maiô. Então assim, olha que situação, olha, foi muito engraçado, porque chego 10 horas da manhã, não tem ninguém lá. Chego 6 horas da tarde, lotado. Então assim, a gente tem oportunidade de viajar para tantos lugares e conhecer culturas diferentes, a gente precisa respeitar essas culturas. Então foi muito legal. Isso foi muito bacana, essa experiência que eu tive lá na China. E para falar chinês, eu aprendi algumas palavras, aprendi algumas frases em inglês. Outro perrengue que eu passei lá na China, que é muito importante isso para a sua comunicação, foi o seguinte: eu queria tomar água. Aliás, você está servido? Então, só que eu pedi água e o negócio demorou. Demorou uma meia hora para chegar um copo d'água para mim. Eu falei, o que será que está acontecendo aqui, né? Por que será que não chega a água? E claro, eu estava falando inglês, né? Water. Só que a água veio fervendo, quente, muito quente. Eu fui pegar no copo assim, sabe? Eu falei, nossa, vai tá fervendo a água. Olha, eu tive que chamar a garçonete de novo, explicar para ela que eu queria água gelada. E para explicar a bendita água gelada, gente, eu fiz um monte de gesto. Eu falei, cold water, iced water, with lot of water, Eu fui falando, nem lembro o que eu falei pra menina. Eu falei, cold water, it's hot, it's too hot. Hot, not hot, cold. Olha, e a mulher não falava inglês e eu fazendo gesto e não resolveu nada. Não resolveu nada. Aí eu resolvi pedir outra coisa lá porque eu não ia tomar água fervente, né? E eu falei, caramba, por que será que eles me trouxeram água quente, fervendo? Não era a temperatura ambiente. Falei, caramba, o que tá acontecendo aqui, né? Aí fui para um campo de golfe lá na China. Passei pela mesma situação com a tal da água, só que foi muito pior, porque, gente, eu fui parar dentro do restaurante daquele lugar. Falei assim, I would like to drink water, please, water. Ainda falava bem devagar, I would like to drink water, please. Just water. Aí a mocinha, what, falando do jeito deles lá, né? Aí ela vem, tudo chinês, né? Yes, but cold, iced, é muito gelada mesmo. Aí, no, fazendo gesto assim, sabe? Olha como é que o gesto ajuda na comunicação. Aí a menina fez assim pra mim. Lá fui eu, cheguei lá na cozinha. Aí eu abri a geladeira da cozinha. Cold water, peguei a água e coloquei na geladeira assim. Cold water, cold, it's hot here. I would like to drink cold water, please. Aí, depois de uma meia hora, gente, não estou exagerando, porque não são todos os chineses que falam inglês, não é? É igual aqui no Brasil. 1% de brasileiro fala fluente. 3% fala assim malemar, tá? Já consegue se comunicar. E o resto, não. E na China, a mesma coisa. Falando em água, né? Gente, aí a mulher, uma mulherzinha lá, uma senhorinha lá da cozinha desse lugar, era um lugar de golfe, sabe? E eu jogando golfe, imagina, um desastre. Aí a mulher veio, ela disse que ia deixar o copo na geladeira para gelar. Gente, é cultura diferente. Depois, mais para frente, eu fui ele foi perguntar, né? Por que será que? Porque lá na China eles têm o hábito de servir chá. Então, quando as pessoas pedem água, é para tomar chá. Então, eles trouxeram um copo de água quente, mas sem o chá. Sem o chá. Então, assim, eles estavam errados, eu estava errado. Não, gente, foi só uma aventura que hoje, depois de tanto tempo, eu posso compartilhar com você aqui. Olha que legal, não é legal isso? Então existem muitas coisas que a gente passa. Você já passou por alguma situação diferente, mesmo aqui no Brasil? Se sim, coloca aí nos comentários e me fala onde foi. Aí você coloca assim, sim,
em Fortaleza, sim, no Rio Grande do Sul, coloca lá algum lugar assim, sabe, Gramado, e assim, coloca algum lugar aí. Me conte de onde você está me vendo também, que vai ser bem legal, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, vamos começar a nossa viagem então. Já falei disso daqui, mas agora vamos falar de coisa séria. Ah, coisa séria é muito chato, mas eu vou dar uma dica para você bem bacana, porque são situações que a gente passa em aeroporto. Olha só que delícia, gente, olha isso. Vamos olhar aqui, isso daqui. Tadã! É um aeroporto, gente, olha só. Eu gosto muito desse ambiente de aeroporto, as pessoas indo e vindo, fazendo check-in, não é? E o que acontece no aeroporto, gente? Quando você chega no aeroporto, você precisa estar com seus documentos em mãos, tá? Então, assim, é uma aventura, é a primeira vez que você está fazendo isso, você já passou por isso outras vezes, ajuda aí nos comentários, vai ser bem bacana. Então, quando você vai para um aeroporto aqui no Brasil, para viajar para o exterior, é até fácil. Você vai lá, apresenta o bilhete no check-in, elas vão mostrar para você o seu portão de embarque, vai pedir que tipo de assento que você quer, se você quer ficar no corredor, se você quer ficar na janela. A minha dica é, sempre fique no corredor e na primeira poltrona, no primeiro assento, porque se dá vontade de você ir no banheiro, é um perrengue. Você tem que pedir para todo mundo levantar, sobretudo classe econômica. Você tem que pedir para todo mundo levantar para você ir para o banheiro. Então, eu gosto de ficar sempre no corredor e ali no primeiro assento, ali pertinho. Nada na janela, é para quem nunca viajou antes. Eu acho legal ficar na janela, porque você vai ver a paisagem. Mas tem um detalhe, se você fazer voo noturno, você não vai ver nada, certo? Você vai abrir a janelinha e vai estar tudo escuro. Óbvio que vai estar tudo escuro. Tá? Então, olha só. Você precisa estar com seus documentos em mãos, o seu passaporte certinho. Beleza, entrou no avião, chegou no seu destino. Aí o bicho pega, gente. Olha só, você tem que ter o seu passaporte em mãos. Mas veja bem, vamos fazer de conta aqui que você não fala inglês. Eu tenho uma parceria com uma agência de turismo para fazer intercâmbio de alunos e tal. E a gente prepara essas pessoas para viajar para o exterior. E o que elas têm que falar no aeroporto, o que elas têm que apresentar no aeroporto. Tá? Então aqui é uma dica muito boa para você. Olha que dica fantástica! Anota aí essa dica. Já tenha tudo em mãos. Que tipo de viagem você vai fazer? De turismo? Então você tem que ter a reserva do hotel, o seu passaporte, óbvio, passaporte, a reserva do hotel, o tempo que você vai ficar, se você já tiver o bilhete de ida e volta, a data de ida e volta. Então, se você pega esses documentos de turismo e põe ali na frente do policial federal, do agente, né, do agente da Polícia Federal, ele vai pegar aquilo lá, vai olhar e não vai te fazer pergunta nenhuma e acabou. Ah, Gislene, não é isso que acontece comigo, não. Toda vez que eu viajo, ele me faz pergunta. Gente, quando eu falo para vocês que eu viajei pro exterior, eu tinha... Agora não, tá? Agora não. Mas eu viajava 2, 3, 4 vezes por ano. Então, a gente pega tanta experiência que é o seguinte, deixa todos os documentos que ele vai precisar na mão do cara. Ele vai olhar e falar assim, nossa, tá tudo em ordem, tá aqui. E outra coisa, você precisa provar para ele a sua questão financeira. Você tá levando dinheiro? Tá? Então, você já tira lá como é que fala, o saldo, um extrato da sua conta bancária. Leva lá, já deixa lá quanto que você tem de dinheiro bonitinho, ótimo, para você gastar. Ele não vai te fazer pergunta nenhuma. Muitas vezes aconteceu isso comigo, ele só fala assim, have a nice day, have a nice trip, qualquer coisa do tipo, tá? Então, você pega aquilo e destino, turismo, destino praia, destino montanha, destino o que for, tá? New York, olha que delícia! Bom, mas pode acontecer dele querer te fazer algumas perguntinhas.
E aí, o que você vai fazer numa hora dessa se você não fala inglês? É o seguinte, se você estiver fazendo viagem a negócio, business, você precisa estar mesma coisa, você tem que estar na sua mão o passaporte, o hotel, o tempo de estadia, o dinheirinho que você tem lá. E se for uma empresa, a empresa é bom a empresa fazer uma cartinha de apresentação. Quando eu fui para a China, lá no consulado chinês aqui em São Paulo, eu recebi uma carta da China, tudo em chinês bonitinho, e consegui o visto rapidinho por causa dessa carta. Porque você está indo a trabalho. E se a empresa dá para você uma carta, você consegue entrar rapidão. No caso da China, precisa de visto. Se for um país que não precisa de visto, no caso a Alemanha não precisa de visto, mas eles querem ver, tá? Eles querem ver, eles querem tudo comprovado. Então, se você deixar tudo pronto ali, ótimo. Problema. Eu vou falar para você de um problema, mas eu vou trazer a solução para você. Daqui a pouco eu vou falar para você o que eles podem perguntar para você. Então já arruma isso, caderno, alguma coisa, você vai anotar as frases que eu vou ensinar você o que eles vão te perguntar e o que você vai responder em inglês. Mas antes de falar disso, você tem filhos? Olha só, criança adora aeroporto. Olha só que bonitinho essas crianças aí olhando pro avião. Criançada adora aeroporto, gente. É muito legal. Então, assim, você tem filhos. Então, criança em aeroporto é uma coisa muito séria, tá? Infelizmente, existem pessoas más no mundo. Não podemos ser ingênuos, ok? Não seja tão ingênuo. Então, você precisa preparar a criança quando você chegar no seu destino. Para você ir, tudo bem, você está saindo do Brasil e vai para o seu destino final. Mas o que acontece se o agente faz pergunta para a criança? Uma certa ocasião, eu viajei com os meus alunos. Fomos em 10 pessoas para fazer um turismo na Alemanha, França, Itália, e a gente foi para Portugal. E tinha uma criança com a gente. Mas eu, né, na minha inocência também, né, estavam os pais e a criança. O que acontece? O agente começou a perguntar para a menina: eles são seus pais? Como é que é seu nome? E a menina, deveria ter uns 6 anos, ao invés de ela responder, tem criança que é tímida, gente. Você não pode julgar. Nossa, que não! Precisa preparar a criança. Aí a criança entrava no vão das pernas, não respondia as perguntas do guarda. Inclusive, eles demoraram mais de meia hora para poder passar na imigração. Tá? E nessa ocasião, eu estava na fila, já uma fila enorme para passar na imigração em Portugal. E já tinha lá no guichê, já tinha 2 mulheres com 2 crianças, um neném e uma criança pequena. E elas já estavam ali, ó. Eles não deixam você passar com criança, gente. É muito sério isso daí. Então você tem que levar os documentos da criança. Vamos fazer um exemplo aqui que eu vi quando eu morei na Alemanha, eu vi isso daí, tá? Vamos supor que você tem um filho, uma filha, e eles não têm o nome, o sobrenome ou do pai ou da mãe. Isso daí, no aeroporto, na imigração, pode ser um problema se você não seguir a minha dica aqui. Então, tá preparado para a dica? Qual é a dica? Leve a certidão de nascimento da criança. Então, o seu filho, sua filha, tem o seu nome e não tem o nome do pai. Acontece, gente. Acontece. Se você chegar ali, aliás, na hora de entrar, você já não viaja, tá? Na hora de você entrar ali, você já não viaja. Cadê? É o seu filho? É sua filha? Me prova. Ah, mas não tem o nome do pai. Ah, não tem? E aí, como é que a gente vai fazer então? Como é que eu vou saber que ele é o pai da criança? Como é que não é um sequestrador? A polícia só desconfia. Ela está defendendo a criança, ela está fazendo isso para o bem da criança. Então, o que você tem que fazer? Você precisa estar com a certidão. Neste caso dessa pessoa, que era uma conhecida, uma brasileira que morava lá, uma conhecida, ela não viajou. Ela fez opção por cancelar, não foi nem cancelar, ela perdeu aquele bilhete. Estava ela, o marido e as 2 crianças.
não pôde viajar, tiveram que voltar para casa, comprar um outro voo para poder... Agora, todas as viagens têm que levar o bendito certidão de nascimento das crianças. Por quê? Porque a criança não tem o nome do pai e da mãe. Então, conselho, coloque o nome do pai e da mãe no nome da criança, né? O sobrenome tem que ter. Você coloca só de um e de outro, e aí, como é que você vai provar? Eles querem saber. Voltando para Portugal, a menininha ficou ali enrolando. Na sequência, depois de 30 minutos, 40 minutos, demorou, gente, demorou. E a gente era um grupo de 10, então a gente teve que esperar e tal. Conversei com os pais, o que houve ali, né? Me conta o que aconteceu. Ela não estava respondendo, o rapaz, o agente da polícia lá, e o tio falou para a criança assim, olha, se você não contar para mim, se você não responder pro tio, você vai ficar aqui assistindo televisão. Você sabe o que isso significa? Você vai ficar aqui assistindo televisão? Eles iam pegar a criança, deixar no aeroporto, separar a criança dos pais. Porque eles querem a proteção da criança. Se aquela criança está sendo persuadida, gente. Entende? Então, assim, é muito delicada essa situação com criança. Eu falo para você, prepare o seu filho, a sua filha, para passar. Se for tímido, uma criança tímida, uma situação nova, é a primeira vez, prepare. Olha que informação maravilhosa que eu estou dando para você. Tá? Prepare a criança. Como que você prepara? Olha, o tio, ele vai fazer pergunta para você e você pode falar para o tio, olha, eu sou a mamãe, pode falar o nome da mamãe, o papai, fala o nome do papai, porque é melhor, porque senão o tio vai querer deixar a televisão, enquanto o papai e a mamãe seguem viagem. A coisa é séria, gente. Existe muito sequestro de criança. Então, vamos defender nossas crianças, elas são fofinhas, elas são lindas, defenda o seu filhinho, a sua filhinha, não perca paciência com eles, ensine, só ensina. Tanto que na volta, que a gente ia passar para Portugal novamente, eu cheguei para essa menininha e falei para ela assim, olha, não precisa ter medo, tá? Quando você chegar lá, responde pro tio o seu nome, responde o que ele perguntar para você, o seu nome, se é o seu pai, se é a sua mãe, como é que chama o seu pai, como é que chama a sua mãe. Responde para a polícia lá, porque o homem ele tá querendo te defender e ele vai achar que não é seu papai e sua mamãe. Tá? Quando eu viajei com o meu sobrinho, mas e aí, se não for filho, for sobrinho? As crianças têm reações naturais, tá? Então, quando eu passei na frente do sobrinho, eu fui e o sobrinho ficou para trás, ele gritou, ô tia! E deu com o corpinho. Ele deveria ter uns 2, 3, sei lá, 4 anos de idade, pequenininho. Então, ele deu com o corpinho, ô tia! Entende? Aí a polícia tava ali, tudo bem. Ele percebeu, peguei a criança no colo e foi tudo bem. A reação da criança foi natural. Porque se eu fosse uma sequestradora, a criança não ia querer. Então, quando a criança é tímida e ela, fica assim, com medo, andando para trás, com o corpinho assim de medo, a pessoa desconfia, a polícia vai desconfiar. Então, essa dica de criança é maravilhosa para você, certo? Muito bem. Agora vamos voltar para o aeroporto. O que a gente vai fazer no aeroporto agora, gente? Agora a gente vai conversar com o agente da Polícia Federal. E o que a gente vai conversar com eles? Anota aí a minha primeira dica para você. Hora da dica. O que o agente da Polícia Federal pode perguntar para você numa viagem internacional? Ele pode fazer a seguinte pergunta. What's the purpose of your trip? What's the purpose of your trip? Qual é o motivo da sua viagem? E você vai responder o que para ele? I'm here for tourism. Se for turismo. I'm here for business. Se for business, I'm here for studies. Se você for a estudo. Então essa é a primeira pergunta, tá? Treina, anota, treina para você responder. Segunda pergunta que eles querem saber. How long will you stay? How long will you stay? Tem várias maneiras de perguntar isso, mas ele pode fazer essa pergunta querendo saber qual é o tempo que você vai passar lá. Por quanto tempo você vai ficar lá. E você vai falar, I will stay for 2 weeks.
1 month, for 2 days. Então, veja o número, 2 weeks, 1 month, e responde para ele. E detalhe, ele vai checar essa informação com os seus documentos. Quando você for para um aeroporto e é a sua primeira vez e você vai ficar nervoso, primeiro mantenha a calma. Eles não vão fazer nada para você, entende? Ele vai deixar você atravessar aquele portãozinho, ele vai deixar, mas você tem que ficar calmo e responder essas perguntas. Na pior das hipóteses, se você não sabe, ou se a criança não sabe responder, eles têm obrigação de fornecer para você um intérprete. No nosso caso daquela mocinha, a gente estava em Portugal, né? Voltando aqui então, pergunta número 3, anota aí. Where will you be staying? Estou falando devagar para você repetir depois e aprender a pronúncia certinho. Where will you be staying? Ou seja, onde você vai se hospedar, onde é que você vai ficar. É o tal do documento do hotel lá com a sua reserva, tá? E você pode responder at a hotel in downtown, with a friend in London. Você pode falar o lugar. Se for no hotel, você vai falar at a hotel in downtown, New York, sei lá. Ou se for na casa do amigo, você vai falar with a friend in London, in Paris, in France, seja lá o que for. Quando pela primeira vez eu fui para a Alemanha, que eu morei lá 7 anos, eu não fui direto para a Alemanha, eu passei por Charles de Gaulle. Então o cara perguntou para mim, perguntou mais ou menos assim, where are you going to? Where are you going to? Aquele sotaque francês, né? Então eu só falei para ele, Germany, porque eu não estava ficando em nenhuma cidade ali na França, eu estava indo para a Alemanha, então Germany, acabou, tá? E olha, eles observam tudo, tá? Inclusive quem está com você na fila. Esses caras são muito bem treinados para a sua segurança e para a segurança deles, né? Do país que eles moram. E a questão financeira? Ele pode perguntar para você também. Anota aí mais uma de questão financeira. Vamos falar de din-din. How much money are you carrying? Ou seja, quanto que você está levando? Tá? Ele vai querer saber. About $1,000, eu sei lá o que você pode falar. $500 in cash. Em dinheiro vivo na sua mão. Credit card. Cartão de crédito. Tá? Tem casos de alunos meus aqui que foram para a Austrália e na Austrália, como ela foi para ficar lá como estudante, ela teve que pegar os documentos do banco, o extrato bancário e levar o extrato mesmo, tá? Não basta mostrar o dinheiro e falar que tem o cartão de crédito, tem que saber quanto de dinheiro tem no banco, tá? Então, cuidado aí com essa questão financeira, que ela é muito importante para você. Bom, e se for questão de bilhete de ida e volta? Por isso que eu falo, se você já mostrar todos os documentos, ele nem vai te fazer pergunta. Próxima pergunta. Do you have a return ticket? O que é o return ticket? É o seu bilhete de volta. Por que eles fazem essa pergunta? Porque tem muita gente que é espertinha, quer ir e não sair mais daquele país, sobretudo se for um país que exige visto, como os Estados Unidos. A Alemanha não. Mas o que não impede deles perguntarem para você sobre o seu bilhete de volta, tá? Você vai falar, yes, my return flight is on November 15th. Chegando aí, né? Então, você mostra para ele. Fala a data e mostra, porque ele vai checar o que você falar para ver se você não está mentindo. Se você mentiu, gente, ferrou, tá? Não pode, você não pode mentir. A questão de trabalho e visto, vamos lá. What do you do for a living? What do you do for a living? O que você faz para viver? Qual é a sua profissão? Tá? Então, se ele perguntar para você, você vai responder I am a teacher, I'm an engineer, I'm a doctor, I'm self-employed, eu sou autônomo,
tá? Então você pode escolher aí a sua profissão, treina antes e responde pro cara. Próxima perguntinha. Have you ever been to this country before? É uma grande vantagem se você já teve várias vezes no mesmo lugar. Aí você entra até mais rápido porque você foi, voltou para casa. Qual é o problema deles? O problema é essa questão de imigração ilegal, que você vai para o lugar e não tem um bilhete de volta e quer ficar lá. Então eles querem saber, have you ever been to this country before? Você já esteve aqui antes? Yes, ou então, no, it's my first time here. Oh yeah, many times. Tá? E eles não gostam de muito papinho, não, sabe? Às vezes eu já tive essa experiência. Ah, many times I have been to this place, this. Aí eles já olham você assim, tipo... Então é melhor você ficar quieto, né? Só responde o que eles querem saber. Mais uma pergunta. Do you have any relatives or friends here? Se você tem algum parente, algum amigo ali. E é bom você falar a verdade. Se você tem, yes, I have a friend who lives in Toronto. Eu tô inventando, tá? I have a friend who lives in Toronto. Ou então, sei lá, numa cidade, uma outra cidade, em Berlin. E assim por diante. Porque ele quer saber, tá? Pô, se você tem um amigo, será que você vai querer ficar na casa do seu amigo? Mas não minta, não inventa história. Não é porque minha filha tá doente. Aliás, para conseguir visto, isso já é difícil, tá? Para você conseguir o visto para ir para os Estados Unidos e você começar a falar assim, ah, não, porque sabe o que acontece? Eu vou visitar minha filha. Parou, já perdeu o visto ali. E se eu vou lá para ver a minha filha? Acabou, só isso já é o suficiente, tá? Outras coisas que ele pode perguntar para você, que eles podem perguntar é, are you traveling alone? Como eu disse, né, você está viajando sozinho. Eles estão observando você na fila. Uma ocasião eu estava com uma pessoa, um amigo, e are you traveling alone? Eu, não. Aí o cara perguntou assim, is he with you? Ele tá com você? Ele perguntou isso pra mim. Olha isso, gente, tô falando que esse negócio é complicado. E ele perguntou isso pra mim e falou assim, nossa, gente do céu, que coisa maluca é essa? Tá, então, se eles perguntar se você tá viajando sozinho e você não, você fala, I'm traveling with my family, I'm traveling with my husband, I'm traveling with my wife, ou coisa do tipo. Ou se você estiver sozinho, yes, I am. Porque dá pra saber também, não tem ninguém conversando com você ali, tá? E mais uma e última, what places are you planning to visit? What places are you planning to visit? Que lugares você quer visitar, você planeja visitar? Aí você fala, I plan to visit American or main tourist attractions, the Louvre Museum, sei lá, onde você for. Tá? Se você planeja visitar algum lugar, você fala para ele, tá? Beleza? Então vamos lá, gente, você não tem nada a perder viajando para o exterior. A gente foi para o aeroporto e olha só, gente, deixa eu mostrar para você a minha cara dentro de um avião. Olha isso, né, gente? Olha, eu estive aqui, ó, como eu contei para vocês, fui para a Alemanha. Olha que delícia. Isso aqui é Itália, tá vendo? E olha aqui, comendo pizza. Gente, pizza na Itália. Ah, eu tenho que parar aqui. Comer pizza na Itália é uma coisa fantástica. Sabe por quê? Porque você paga mico. Sabe por que você paga mico? Porque você pede uma pizza somente para você. Olha essa foto. Deixa eu colocar de novo. Tá vendo aqui essa foto? Eu vou até fazer gente, vamos botar a foto aqui. Vamos fazer um zoom nessa foto. Será que eu consigo? Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa pizza. Olha a minha cara de espanto. Gente, quando você vai para Itália e você pede uma pizza, essa pizza é enorme, é tamanho GG, sabe? Ela é monstruosa. Então, se você não tem estômago para comer uma pizza enorme dessa, se prepare, fique com muita fome, porque você tem que comer essa pizza sozinho. Olha o tamanho da pizza. Tá vendo aí? Você tem que comer essa pizza sozinho. É muita pizza, gente. Como é que você aguenta comer uma pizza dessa? Você não consegue. Aí, o que você faz? Você come 2 pedaços, 3 pedaços, o 4º pedaço quase morrendo. Para quem come tudo é uma beleza, para quem não come, que é o meu caso, lá vem o pizzaiolo. Por gentileza, tudo bem?
tudo bem. Você gostou da pizza? É uma delícia, adoro pizza, nossa, uma delícia. Então, por que você não comeu a pizza? O pizzaiolo sai lá da cozinha, ele quer saber por que você não comeu a pizza dele. Ele fala, estava ruim a minha pizza? Não, moço, não é que estava ruim, é que a gente é do Brasil e lá no Brasil a gente não come tanta pizza, mas olha, tá uma delícia. Você pode embrulhar, sabe, para eu levar a pizza? Porque, gente, Gente, olha, lá na Alemanha as pizzarias são italianas. Italiana, tudo italiano, entende? E o pizzaiolo sai lá da cozinha italiana e vem aqui falar com você e você não come a pizza dele? Como assim? Ele fica super mega blaster, ofendido se você não comer a pizza. Isso na Itália. Então, acredito eu que outros países também ali, Espanha, sei lá, França, eles devam ter pizzaria italiana. Como assim italiana? Porque é um italiano que é dono daquele negócio. E italiano tem sangue quente, gente, tem sangue quente. Então, essa aqui sou eu na pizza. O que mais, gente? Olha aqui, isso aqui é França. Ai, que delícia, gente. Eu tô falando com vocês aqui, que saudade de viajar, viu? E essa daqui, quem será que adivinha? Tomando cervejinha na Alemanha. Só pode ser, né? Vocês já ouviram falar do Oktoberfest? Oktoberfest na Alemanha? Então, eu morei lá, gente. Foi muito bom mesmo, tá? E tem muito mais coisa que eu posso passar para vocês aqui a respeito de viagem. Inclusive, eu quero falar uma coisa para vocês, o seguinte. Eu acho que já está muito grande essa live para a gente poder falar mais coisa aqui. Mas a dica para você é essa. Aprenda inglês, anote aquelas frases, porque viajar para o exterior é muito bom, a experiência é maravilhosa. Com criança, a criança vai ter, assim, experiência para a vida adulta. É muito legal isso, não é? Ok. Agora vamos falar rapidinho, um recadinho rápido para você da Black November. É claro, você quer fazer parte do grupo do 1% dos brasileiros que fala inglês? É verdade, então aproveita a Black November. Eu estou agora oferecendo para você agora um curso de 340 aulas. O link está aqui embaixo e aproveita essa promoção. São 3.000 palavras que você vai aprender, o suficiente para você se comunicar em inglês. Você sabia que a gente fala 500 palavras no português somente no nosso dia a dia e a gente se comunica bem? Imagina 3.000 palavras. Então, se você é iniciante, comece pelo Book One. Se você não é iniciante, tem a grande novidade, você está liberado para você o Book Two, porque aí você já não precisa fazer todo aquele processo de verbo to be, sabe aquela coisa? Então, se você é iniciante, comece pelo Book One. Se você não é iniciante, comece pelo Book Two. Sim, as aulas já estão disponíveis e é só para Black November, porque o preço tá maravilhoso para você, tá? E outra coisa, o material é gratuito. Aproveite a Black November, vai lá e se inscreva no curso e a gente se vê na próxima live, na próxima semana. Bye!